bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou lhe acompanhar nesta aula de hoje. Mas antes, vamos lá olhar os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje. Então, separe lá o caderno, lápis, caneta e borracha. Então, eu vou dar um tempinho aí para você se organizar com o seu material e a gente já volta. E aí, organizou o seu material? Não esqueça de colocar o número da aula e a data, ok? Então vamos lá para a nossa primeira proposta. Ela nos diz o seguinte, ó. Escreva um número de 6 algarismos que... Então eu vou escrever um número com 6 algarismos obedecendo as seguintes situações, as seguintes solicitações. Esse número ele tem que ser divisível por 9 e também tem que ser divisível por 5. O primeiro algarismo é o dobro do segundo. E a soma dos dois tem como resultado o terceiro algarismo, que é 6. Opa, então eu já sei que a soma do primeiro com o segundo resulta o terceiro, que é 6. Então, quais são as possibilidades aí? O penúltimo algarismo é um número que multiplicado por ele mesmo tem como resultado 9. E o quarto algarismo corresponde à soma do segundo e sexto algarismo. Então eu vou dar um tempinho aí para você pensar em qual que é esse número de 6 algarismos e a gente já volta.
Então, conseguiu descobrir lá qual que é esse número de 6 algarismos? Então, vamos observar lá as nossas informações. Então, tá aqui nos espaços que eu deixei para esses 6 algarismos. A primeira situação, a primeira solicitação é que ele seja divisível por 9. Ou seja, um número para ser divisível por 9, a soma de seus algarismos deve ter como resultado um múltiplo de 9. Então, essa informação eu ainda vou deixar para utilizar depois. Eu vou começar utilizando que seja divisível por 5. Para um número ser divisível por 5, ele deve terminar em 0 ou 5. Então, eu sei que meu último algarismo vai ser 0 ou 5. Então, já tirei essa informação ali porque eu já utilizei. Vamos para a terceira, né, que foi na solicitação que foi nos dada. O primeiro algarismo é o dobro do segundo, e a soma dos dois tem como resultado o terceiro algarismo, que é 6. Então, o primeiro algarismo é o dobro do segundo. E a soma dos dois tem como resultado 6. Então, quais são essas possibilidades? Eu sei que aqui o resultado já é 6, porque o terceiro algarismo é 6. Então, se aqui eu coloco 4 e o primeiro é o dobro do segundo, então automaticamente aqui tem que ser 2. Certo? Então, o 4 é o dobro do segundo e 4 mais 2 dá 6. Ok? Então, eu já tenho os 3 primeiros e 2 possibilidades para o último algarismo. Então, essa informação já utilizei. Vou para a próxima. O penúltimo algarismo é um número que multiplicado por ele mesmo tem como resultado 9. Então, nessa casinha aqui, nessa ordem aqui, eu tenho que o número multiplicado por ele mesmo tem como resultado 9. Que número é esse que eu multiplico por ele mesmo e o resultado é 9? É o número 3, certo? Ou seja, o algarismo 3, perdão. E aí eu tenho a informação também, ou a solicitação, né, de que o quarto algarismo corresponde à soma do segundo e sexto algarismo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, nessa quarta ordem aqui, eu tenho que corresponde à soma do segundo algarismo e o sexto algarismo, que seria o último aqui. Então quanto que tem que ser aqui, certo? Será que vai ser 2 mais 0 ou 2 mais 5? Aí que eu vou utilizar a minha primeira... o resultado, né, vai ser 2 ou 7, porque o 2 mais 5 já dá 7, né? Já coloquei ali o resultado da soma. Então, aqui eu tenho essas duas possibilidades, ou 2 ou 7. Aí eu utilizo a minha primeira informação, que ele tem que ser divisível por 9. Ou seja, se eu somar todos os algarismos desse número, o meu resultado tem que ser um número múltiplo de 9. Então, vamos observar lá. Se eu colocar o 2, ó, 4 mais 2 mais 6 mais 2 mais 3 mais 0 daí, porque se eu coloco 2 é porque no último algarismo eu utilizei o 0. Então, se eu fizer essa adição, ó, 4 mais 2, 6, mais 6, 12, mais 2, 14, mais 3, 17. Ele é um múltiplo de 9? Não é, né? Então, eu vou trocar aqui por 7 e aqui por 5. Então, se eu escolho 5, automaticamente aqui é 7. Porque lá o 17 não é múltiplo de 9. Eu vou observar agora se essa adição vai ser um múltiplo de 9. Então, 4 mais 2, 6, mais 6, 12. Aqui eu tenho 10, mais o 12 vai dar 22, mais o 5, 27. O 27 é um múltiplo de 9? É, né? Porque o 9 vezes 3 dá 27. Então, a única opção que eu tenho para por quarto algarismo é o 7 e para o sexto é o 5. Então, o número que eu tenho aí de 6 algarismos é 426.735, certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 2. Ó. Cada uma das letras do quadro da figura representa um algarismo. Então, aqui eu tenho a letra A, B, C e D. E depois eu tenho uma adição aqui também, de AD, CB com CB, AD.
Então, cada uma dessas letras está representando um algarismo. Um estudante adicionou corretamente os dois números de dois algarismos representados à esquerda no quadro e obteve o número 137. Então, essa é a primeira adição aqui, que o resultado da soma é 137. Qual será o resultado se adicionar corretamente os dois números de 4 algarismos, né, que é a segunda adição ali que está representada. Então, utilizando a informação da primeira adição, né, e a sua soma, como que eu posso estabelecer os números ali, os algarismos, né, para a segunda adição? Vou dar um tempo para você pensar aí quais são os números que representam essas letras e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir o valor da soma? Então vamos observar ali como é que são as quais são as possibilidades para as letras, né? Quais números que elas estão representando, para daí eu conseguir determinar qual é a adição, a soma, perdão, correta ali. Então observe que se eu considero o B mais D igual a 7, como está estipulado aqui, ó, B adicionado com D igual a 7, ou o B adicionado com D também pode ser 17. Por que pode ser 17? Porque às vezes eu estou tratando ali de 17 unidades. Aí eu troquei 10 unidades por uma dezena. Então vamos observar, eu tenho essas duas possibilidades para o B adicionado com D, ser 7 ou ser 17. Isso muda o que vai ser o meu A adicionado com o C. Se o meu B adicionado com D é igual a 7, então se essa adição aqui dá a soma 7, então automaticamente o meu A adicionado com o C resulta em soma 13. Então, ó, se meu B adicionado com D é 7, logicamente meu A com o C é 13. Porém, se meu B com D é 17, então o meu A com o C é 12, porque eu tenho uma dezena já lá, né? Somado com 12, então vai ficar 13 o resultado da soma. Então, o A com C é 12, certo? Então, depende da minha adição do B com o D. Então, um leva no outro, ó. Então, observe lá, se eu fizer, considerando agora essa adição aqui, se eu fizer o meu B com o D valendo 7, então B mais D é 7, C mais A é 13. Troquei, então, essas 10 dezenas ali por uma centena, então foi um ali. Então, fazendo essa adição aqui, me dá 8, por quê? O D mais B, ó, o D mais B é 7, com mais 1, 8. E o A mais C é 13. Então, me resultou no número 13.837. Agora, fazendo com a outra possibilidade, do meu B mais D ser 17. Então, o B mais D é 17, então eu troquei as 10 unidades por uma dezena, foi um A. Então, o C mais A é 12, com 1, 13. O B mais D é 17, com 1, 18. E o A mais C é 12, com 1, 13. Então, observe que eu vou ter também a mesma soma, 13.837, independente se eu considerar o B mais D 7 ou o B mais D 17, certo? Então, qual é o resultado ali da soma, tanto para um quanto para outro? 13.837, certo? E aí, você conseguiu pensar nessa estratégia? Você pensou nessas duas possibilidades ou apenas uma? Então, se você colocou uma, registra lá a outra também para deixar anotadinho como uma das possibilidades, independente que tenha resultado ali na mesma soma, certo? Então vamos lá para a nossa proposta 3. Ó. O cadeado de uma bicicleta com código numérico é formado por 4 discos que giram em torno de um eixo central. Cada um dos discos tem os algarismos de 0 a 9 gravados e por ordem. Gonçalo rodou cada um dos discos 180 graus a partir do código da figura abaixo e obteve o código correto. Qual é esse código correto? Então aqui eu tinha nesse cadeado, aquele cadeado que a gente vai girando, né, para poder fazer a sua abertura, então a gente tem um código correto. Ele estava com essa numeração, ó, 6, 6, 3, 4 e 8. Esses eram os dígitos que estavam lá. Então ele rodou 180 graus. Então, se ele rodar 180 graus, ele vai obter o código correto e vai destravar o cadeado. Então, qual é esse código correto? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
aí, conseguiu determinar o código correto para destravar esse cadeado? Então vamos observar aqui a seguinte estratégia. Então aqui foram colocados, né, os números possíveis lá que tem no código do cadeado, de 0 até o 9, certo? Então observe que o oposto do 6, né, ou seja, se eu caminhar 180 graus, né, se eu fizer um giro de 180 graus, seria o quê? Partindo do 6, seria um giro de 180 até aqui. Ou seja, é meia volta, né, do círculo. Então, eu tenho aqui como oposto do 6 o 1. Então, eu já sei que o primeiro código ali vai ser o 1, o código correto, né? Agora, se eu tenho lá o 3, né, o algarismo 3, o número 3. 180 graus vai me resultar no 8. Agora, eu tenho o 4. O oposto dele ali, naquele caso, vai ser o 9. Ó. Então, observe 180 graus. Caminhei 180 graus, né? Um giro, meio giro, né? Um giro de meia volta. Então, ali, do 6, o código correto é o 1. Do 3, o código correto é o 8. Do 4 é o 9. E do 8 é o 3, certo? Porque aqui eles estão ou a ida ou a volta, né? Eles são opostos. Então, o código que destrava aí esse cadeado é o 1893, certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 4. Um teste de múltipla escolha tem 20 questões. Cada resposta correta vale 7 pontos. Qualquer questão não correspondida não pontua. E para cada resposta errada, descontam-se 4 pontos. Helena fez o teste e obteve 100 pontos. Quantas questões ela deixou em branco? Então, observe que os testes de múltipla escolha são aqueles que a gente tem as alternativas A, B, C, ou às vezes até A, B, C, D, às vezes até E. Né? Então, se ela não responder, ela não pontua. Se ela responder corretamente, 7 pontos. E se ela responder incorreto, né, ou não fizer resposta correta, ela perde 4 pontos, desconta-se 4 pontos. Então, Helena fez um teste e obteve 100 pontos. Quantas questões ela deixou em branco? Vou dar um tempinho aí para você pensar, a gente já volta.
E aí, conseguiu determinar quantas questões ela deixou em branco? Vamos observar lá uma das possíveis estratégias de resolução, tá? Então aqui, ó, eu tenho as corretas, as erradas, as não marcadas, né, as nulas, e o total. Então, se ela marcou a primeira correta, são 7 pontos. Se ela marcou a segunda correta, são agora o total de 14 pontos. A terceira, 21, a quarta, 28, a quinta, 35, sexta, 42, 7, 49. Tá vendo que eu tô adicionando de 7 em 7 até chegar na minha pontuação 100 ou próximo de 100. Então aqui, ó, se eu acertei a 13ª questão, se a Helena acertou a 13ª, já totalizou 91 pontos, com todas as anteriores corretas também. 14ª, 98 pontos. Aqui, se eu marcar a 15ª também como correta, vai ultrapassar os 100 pontos que ela fez. Então, automaticamente, ó, aqui a 15ª, se ela acertou, ficou 105 pontos. Porém, ela vai ter que necessariamente errar a 16ª para poder descontar os 4, que daí dá 101. Mas aí, vamos supor que ela também errou a 17ª. Então, eu vou descontar mais 4 pontos. Então, 97. Se ela acertou a 18ª, 97 mais 7, 104. Se ela errou a 19ª, tá vendo que a gente vai fazendo? Coloca e vai tirando, vai colocando e vai tirando a pontuação. Então, aqui totalizou os 100 pontos, certo? Então, eu tive que fazer remanejamentos de pontuação aqui até que eu chegasse nos 100 pontos. E agora, então, quantas que eu não marquei nenhuma pontuação? Apenas uma questão. Não necessariamente a 20ª. Pode ser que foi a 4ª que ela não respondeu, né? E pode ser que não foi nessa sequência de acertos e de erros. Pode ser uma sequência diferente. Mas necessariamente ela acertou esse número de questões, errou 3 e uma ela não marcou resposta, certo? Nesse caso ficou aqui na nossa representação a 20ª, né? Mas como eu disse, não necessariamente é esta, tá? Então, respondendo a pergunta, quantas questões ela ela deixou em branco, né? Ou seja, ela não marcou, né? Então, nesse caso, foi uma questão, certo? Então, uma questão aí ela não pontuou, certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 5. A soma do número de pontos em duas faces opostas, num dado convencional, é sempre 7. Então, se eu tenho lá os dados que a gente tem para fazer os nossos jogos de tabuleiro, se a gente soma as faces opostas desse dado, o resultado vai ser sempre 7. Qual das seguintes figuras pode representar um dado convencional? Então, observe aqui que eu tenho a representação de 5 dadinhos. Ó. Qual deles está representando um dado convencional, em que a soma das faces opostas resulta em 7? Vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
conseguiu determinar qual é, né, o dado que representa um dado convencional? Então, observe lá, ó. Se eu olhar para o meu item A, eu tenho que as faces opostas, a soma ser 7. Eu já tenho a soma 7 se eu observar essa face, que está 5, e a superior, que está 2. E elas não são opostas. Porque se eu tenho aqui a face 2, quem que teria que ser embaixo, né? O oposto, né? Teria que ser o 5 para dar resultado 7. Mas o 5 já está aqui na lateral. Então, ele não é a face oposta. Então, já não representa o dado convencional. Agora aqui, ó, observando o 4. Quem que teria que ser oposto a ele para dar resultado 7? O 3. Só que o 3 já está na lateral, não está como oposto. Então, também já não é um dado convencional. Agora aqui, a letra C é a mesma coisa. Se eu olhar para esse 4, o oposto a ele tinha que ser o 3, mas o 3 está aqui já na lateral. Também não é um dado convencional. 6, quem que teria que ser oposto? O 1. Mas o 1 também não está como oposto, né? Está na lateral. Então, 6 mais 1 dá 7, mas não é oposto. Então, o único que resulta como possibilidade ali, ó, porque não está dando a soma 7, né, se eu olhar para esses que estão aparecendo, então provavelmente o 6, o oposto dele vai ser o 1, então é o dado da letra E, o dado convencional, então está representado aí pela letra E, certo? Então vamos lá para a nossa proposta 6. Os 6 primeiros números ímpares positivos são escritos em cada uma das faces de um dado cúbico. Antônio lança o dado 3 vezes e adiciona os números obtidos nos 3 lançamentos. Qual dos seguintes números não pode ser a soma resultante? Então, observe que as faces desse meu dado, eu tenho os 6 primeiros números ímpares positivos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma face 1, a outra eu tenho tem uma outra face com o número 3, uma outra face com o número 5 e assim sucessivamente. Então, é um pouco diferente do dado da proposta 5, né, que era um dado convencional de 1 a 6. Esses são só números primos. Então, a pergunta é, qual é a soma, né, desses 3 lançamentos que ele for fazer? Ele lança lança o dado 3 vezes e faz a adição desses números obtidos. Qual que não pode ser o resultado dessa soma, ou dessa adição? Né? Qual é a soma que não pode aparecer ali, que não vai aparecer de jeito nenhum? Vou dar um tempinho para você pensar nessa sua estratégia, a gente já volta.
conseguiu estipular qual que é a soma que não pode aparecer, que não vai aparecer? Bem, se eu observar os 6 primeiros números ímpares positivos, são 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, esses são os números que estão nas faces desse meu dado, né? Desse meu dado no formato cúbico, né? Que são de 6 faces. Então, a maior soma possível que eu posso obter é se cada um dos lançamentos eu obter o valor 11. Né? Então, se eu lancei a primeira vez uma face 11, a segunda a face 11 e a terceira a face 11. Então, o máximo que eu vou obter é 33. E o valor, a soma mínima, né, vai ser a adição de 1 mais 1 mais 1. Né? Ou seja, em cada um dos lançamentos eu obtive a face 1. Né? Então, ali o resultado, ou a soma, é 3. Então, qual dos seguintes números não pode ser a soma resultante? Vai ser o 37, né? Porque o máximo que eu posso atingir é o 33, que é a minha maior face. Então, se nos 3 lançamentos eu obter a face 11, então adicionados dá 33. O 37 não vai ser uma possibilidade dentro desse meu dado diferente ali que eu tenho, certo? Então, a resposta, letra E, 37. Então, hoje a gente encerra mais uma aula de Problematizando com a Matemática e eu te espero na próxima aula. Até mais!